A Dandara Gissoni é a vereadora pelo PSD aqui em Caçapava e ela fez denúncias contra o Sérgio de Matos Oliveira, que é o secretário de Governo e Relações Institucionais. E ontem ele concedeu uma entrevista para a gente, Dandara. Eu acho que você teve a oportunidade de acompanhar essa entrevista e eu gostaria que você ficasse à disposição também para dar a sua versão. Obrigada pela oportunidade. Realmente assisti a entrevista rapidamente, né, uma única vez, e lamento pelas falas dele, pela distorção e principalmente pela fuga, né, do assunto que nós estamos discutindo, do assunto que está sendo denunciado, vista que eu mesmo em momento algum desmentiu ou falou que não falou aquelas coisas. Além dessa gravação que você apresentou inicialmente, que tem cerca aí de 7 minutos, ele argumenta durante a entrevista que a gravação foi tirada do contexto, né, de um contexto, só tem uma parte disso. Há mais diálogos gravados por você? Sim, sim, há mais diálogos que foi entregue diretamente para a Polícia Civil, que certamente vai periciar os áudios e tomar as medidas necessárias. Ele foi minimizado por conta do meu tempo de tribuna. Mas em momento algum tirado de contexto, até porque a fala é dele mesmo, se ele quiser ele pode pedir perícia. Além daquilo que ele falou para você, que foi apresentado naquele áudio, o que tem mais de novo nessa conversa que você teve com ele? Então, ele a princípio, né, a Maria de Fátima entrou em contato comigo para que eu pudesse conhecê-lo, conversar melhor, visto que eu encontrei ele rapidamente no show do Daniel, na qual ele se apresentou como secretário de governo e eu nem sabia que existia um secretário de governo. Então, quando a Maria de Fátima me ligou, logo na semana seguinte do show, eu fiquei até feliz, falei, que legal, um secretário de governo querendo conversar, né, porque, como sabem, sou vereadora de oposição e é muito difícil o diálogo, né, entra comissionado, sai comissionado, nós nem ficamos sabendo. E quando ela me ligou, eu aceitei o convite com muita honra, não tinha nem tempo naquele dia, me apertei, me organizei aqui para poder estar indo até a estação, para estar conversando com ele, na qual começou com uma conversa normal de secretário para uma vereadora, falando de política, falando de partido, falando de eleição, mas de repente começou a pegar na hora que ele começou a falar do meu trabalho enquanto servidora pública. Foi aí que veio o problema e a maldade, porque ele não tem que falar do meu trabalho enquanto servidora. Eu sou servidora pública, cumpro religiosamente as minhas funções, que a lei me assegura, porém tudo que tange ao trabalho da assistente social Dandara tem que ser discutido com o secretário da pasta, que é o senhor Anderson Ranieri, e não com ele. Então ali, naquele momento que ele começou a falar do meu trabalho, eu percebi que as intenções dele já não eram boas. E foi nesse momento que você começou a gravar? Foi. Foi aí que eu comecei a gravar. Perfeito. Dandara, e quais são os próximos passos, né? Na justiça, esse processo, pelo que ele disse ontem, será remetido para São José dos Campos, sim, para né? seccional. Para seccional de São José dos Campos. E aqui na Câmara, como é que vai ficar essa situação? Aqui na Câmara, eu trouxe a denúncia na terça, né? E fui surpreendida de forma muito positiva, até com o apoio dos meus colegas vereadores, porque nos áudios que foram demonstrados e no restante que está com a polícia, ele fala toda hora da base de governo, da base aliada, que ele precisava fazer isso para fortalecer uma base, que ele precisava que eu aceitasse essa proposta para satisfazer a base e criar situações na qual a base ia pensar que o que eles pediram foi atendido, porém, paralelo a isso, eu teria todos os serviços públicos, que é direito da população e dever da prefeita, sendo atendidos. Então, eu achei muito positivo, porque, assim, a princípio, né, quem é essa base? Quem são esses vereadores? O senhor Sérgio podia ter falado na entrevista, inclusive, quem são esses vereadores, quem são essa base que pediu que tirasse uma assistente social técnica do atendimento, onde atende 80 famílias, para ficar hoje isolada numa sala fazendo nada. Ele podia ter falado para nós. Ele não falou na entrevista, né? E quando eu apresentei aqui, todos os vereadores se posicionaram, dizendo, não fui eu, não tem nada com isso, não compactuo com isso. O que eu achei muito positivo. E na mesma hora apresentei um requerimento, né, na qual será protocolado na primeira ou segunda sessão de agosto, convocando os dois secretários. Eu poderia ter feito isso na sessão dessa semana já, porém eu queria o apoio dos meus colegas vereadores, porque independente de questão política, partidária, ideológica, das divergências que nós temos, inclusive judiciais que nós temos aqui dentro da Câmara, é de extrema importância. Quem não compactua com isso, se posicionar. E todos se posicionaram, dizendo, não fui eu, não falei, ele que vem aqui dizer quem que foi. Então ele vai ser convocado, né? Será convocado para 6. Já na primeira... a 6 será aberta ainda, sim, né? Primeiro será uma votação, os requerimentos, né, de convocação
Paralelo a isso, já estou estudando, me organizando e conto com o apoio dos vereadores para estarmos abrindo uma SEI, porque a situação é muito grave, porque não é uma questão apenas política, como ele fala, é uma questão também que envolve uma servidora pública, envolve uma cidadã e, pior ainda, envolve os serviços públicos, a barganha dos serviços públicos com essa fala, me ajuda que eu te ajudo. O Dandara, ele alega que o contrato com o SESI estava findando, e que o espaço lá, a prefeitura não poderia ter aquela responsabilidade. Você pode falar melhor do que eu. Posso falar melhor. Então dá para ver que esse senhor ele não sabe nada do que é a tipificação do SUAS, o Sistema Único da Assistência Social. O que acontece? O contrato com o SESI foi uma herança da gestão Fernando Diniz, que por conta da pandemia não foi finalizado. Porque quando foi feito o Pinos Uriguaçu, né, o Estado, né, o governo construiu as casas, só que paralelo a isso a prefeitura tinha algumas obrigações, como por exemplo oferecer cursos, oferecer oportunidades de emancipação para essas famílias. E os governos, foi passando os anos, foram postergando, até que na gestão do Fernando Diniz iria iniciar isso. Mas aí veio a pandemia e não iniciou. Eu nunca trabalhei no SESI. Não tem nada a ver. O meu trabalho no Pinos Uriguaçu se chamava PAIF, Programa de Atenção Integral à Família, na qual a Secretaria de Cidadania, através dos CRAS, tem a obrigação de fazer. Não tem nada a ver com o SESI. Nada a ver com o SESI. E você seria transferida de lá, onde atende 80 pessoas, para que outro local? Eu fui transferida, tá? É bom deixar isso claro. Eu fui transferida. De imediato, veio, quando o Anderson me chamou para conversar com esse papo, com essa lenga-lenga, que eu sou uma ótima funcionária, que meu trabalho é maravilhoso, é reconhecido, todo mundo elogia, mas ele precisava me transferir, porque eu gosto de desafios. Ele sugeriu que eu fosse para o albergue. De imediato eu já me impus, porque no ano de 2016 eu tive um problema no albergue, na qual um usuário surtou e quebrou o albergue inteiro durante o atendimento. Não foi nada comigo, mas era eu que estava na sala, foi eu que fiquei na sala vendo tudo aquilo, eu tinha acabado de voltar de licença maternidade, isso virou um CAT, acabou virando um processo, teve um boletim de ocorrência, na qual, assim que eu fiquei até afastada do serviço na época, minha secretária na época, ela mesma se posicionou, não tem condições de trabalhar num lugar desse. Porque foi uma situação de medo e desespero que aconteceu no ano de 2016. Então nós temos todo esse processo. Eu falei pro Anderson, já que você tem que me transferir porque você está sendo pressionado, coitadinho, me manda para outro lugar então. Manda eu para outro CRAS, manda eu para saúde, manda eu para educação. Porque eu, enquanto servidora, quero deixar bem claro, o problema não é a transferência. Eu, enquanto servidora, eu tenho a obrigação de trabalhar aonde a prefeitura me mandar. É claro, a gente sabe que tem perseguição, porque, poxa vida, se o trabalho tá dando certo, vamos tirar de lá por quê? Porém, minha obrigação é ir para qualquer lugar. A questão é os motivos, né, dessa possível transferência, o pedido de vereadores da base, e de acordo com o Anderson Ranieri, ele queria que eu fosse, mesmo com todos esses problemas na qual nós temos um CAT que me impede de atuar, queria que eu fosse para o albergue. Inclusive está gravado, eu falando, Anderson, mas você sabe o que aconteceu lá? Ele, mas não vai acontecer de novo. Como se fosse só o acontecer que gere problemas para o servidor. Aí eu me posicionei falando que não, que eu ia entrar com um processo administrativo dizendo que lá, que eu só iria para o albergue com o parecer do procurador-geral do município. E o processo está correndo, estamos aguardando a PGM. Você acredita que foi removida de lá por quê? Perseguição política. Eu sou uma servidora há mais de 10 anos na prefeitura, concursada, nunca tive um processo administrativo, nunca tive uma advertência. Se eu chegar atrasada, eu marco que cheguei atrasada, se eu faltar, eu marco que faltei e mando descontar. Nunca tive um problema com chefias, com nada. Então, assim, a gente lamenta muito, né, que o secretário de Cidadania, um cara que eu sempre respeitei, que apesar de não ser técnico, né? É um cara que eu sempre respeitei ali, se curvando, dobrando o joelho diante de uma politicagem suja. Porque de manhã ele falou para mim, preciso de transferir porque eu tô sendo pressionado, mas não falou nada quem foi. À tarde nós conhecemos quem era. Isso é decorrência da eleição do ano que vem já? Você acredita nisso? Com certeza! Com certeza, porque infelizmente essas pessoas, os secretários, eles não estão vendo os nossos atendimentos como um trabalho técnico. Certamente eles estão pensando que o nosso trabalho, que essas pessoas que são atendidas são votos, são números, o que para mim não é. Sou muito profissional, respeito o meu código de ética, sei das minhas responsabilidades enquanto assistente social, tanto que diversos dos meus usuários sequer sabiam que eu era vereadora. É gente muito simples, porque eu nunca vou me apresentar, eu sou a vereadora Dandara, eu sou assistente social Dandara,
ao seu dispor, vamos trabalhar, qual que é o plano para sua família, é isso, isso, isso. Né? Eu sou vereadora fora do CRAS. Das 8 às 2 eu sou assistente social técnica responsável por famílias. Só que, infelizmente, essas pessoas, elas veem esse trabalho como votos, como números, o que é um absurdo. Eu vejo essas pessoas como famílias, como sujeito de direitos que estão sendo violados, por sinal, nesse momento. Dandara, o Sérgio também disse que colocou o cargo à disposição da prefeita, que a prefeita quis bancá-lo, né? A prefeita preferiu mantê-lo no cargo. E ele fala também a respeito da Maria de Fátima. Gostaria que não teria como fazer nenhum tipo de proposta para você, porque havia um terceiro na sala, que seria a Maria de Fátima. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Quanto à minha colega Maria de Fátima, que é uma servidora de carreira e hoje está num cargo de comissão muito competente, por sinal, na qual eu tenho muito respeito, ela sabe o que aconteceu lá dentro. E ela também será ouvida. Tanto que na hora que ele foi embora, eu estava chorando muito, ela me abraçou. Eu falei, eu sei que você não pode concordar com uma coisa dessas. Então eu acho que, quanto a Maria de Fátima, eu reservo-me no direito dela e depor na justiça depois. Uma pessoa que eu tenho muito respeito. Porém, o tempo todo ela estava lá e ela sabe o que aconteceu. Quanto à prefeita, eu só posso mais uma vez lamentar, né, o posicionamento ou a falta de posicionamento da nossa prefeita. Ou seja, dá mais certeza para nós que o senhor Sérgio e o senhor Anderson Ranieri agiram com o total aval da prefeita. Afinal de contas, todo ato público tem que ser justificado. E todo ato público existe a responsabilidade objetiva no Código Civil, ainda mais se tratando de direito administrativo. A prefeita é responsável pelos seus subordinados. E se o subordinado dela teve coragem, teve a audácia, né, de chegar numa vereadora fazer esse tipo de proposta, certamente a prefeita compactua com isso. Tanto que ela não se posiciona. E também, no Instagram, ela falou que as medidas judiciais serão tomadas. Eu também, prefeita, vou tomar as medidas judiciais, inclusive contra a senhora, porque a responsabilidade é da senhora pelo seu funcionário. Por fim, Dandara, você vai judicializar o caso? Sim, com certeza. Porque o Sérgio falou que pretende judicializar o caso não só na justiça comum, como na federal também. Por conta, ele acha que é fake news, que foi publicado. Eu queria que você falasse sobre isso. O senhor Sérgio, ele tem direito à defesa, bem como ele pode pedir perícias, né? E se ele se sente lesado, ele que entre com uma ação contra mim. Eu estarei judicializando, sim, não só o senhor Sérgio, né, mas na verdade a prefeitura de Caçapava, por duas situações. A situação do assédio moral, da perseguição e da tentativa de barganha com uma servidora pública, bem como com uma vereadora. E ele que se sente lesado, ele que toma as providências dele. E outra coisa, eu quero deixar registrado que ele falou da justiça divina. O que é isso? Ele está me intimidando? A justiça divina vai resolver? Deus não gosta dessas coisas, não. Deus não gosta de negociatas. Deus é a nossa autoridade superior, que independente da sua fé, da sua religião, tem que ser respeitada. E, independente de qualquer coisa, eu aprendi na Bíblia, nunca fale o nome de Deus em vão. Não envolva Deus em nome nas sujeiras.